Bom, gente, bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro do GIC, o Grupo de Estudos em Economia Comportamental, principalmente para quem é a primeira vez participando. O GIC tem esse objetivo de promover um espaço aberto para discussão do tema, né, dessa área multidisciplinar, então sintam-se super à vontade para participar, trazer dúvidas, questionamentos, críticas, pontos que não ficaram tão claros. Acho que aqui a ideia é realmente não ter receios para a gente falar, porque acho que assim é um espaço para, de fato, promover o conhecimento e o aprendizado da área, e uma coisa muito legal é ter pessoas de múltiplas perspectivas. A gente faz esses encontros periódicos, em geral discutindo algum artigo científico e muitas vezes com convidados externos. E o tema dessa edição é cooperação, e a gente conta principalmente com a presença do Marcelo Benvenuti, que é professor do Instituto de Psicologia da USP, e tem como principal área de pesquisa essa área de cooperação, para a gente poder discutir o artigo base, que é o Promoting Cooperation in the Field, do Kraft Todd, Yoeli, Banot e Rand. Eu devo ter pronunciado tudo errado os sobrenomes, mas acho que é um artigo bem curtinho, mas que faz uma boa revisão e propõe um modelo teórico legal para analisar essas aplicações no mundo real. E aí vou passar a palavra para o Marcelo, a ideia é ele fazer uma fala inicial explicando um pouquinho, né, resumindo o artigo, explicando um pouquinho, e a gente abre para discussão. Então, Marcelo. Legal. Obrigado, Flora. Obrigado pelo convite aqui para participar do grupo, e bom ver que você continua, né, trabalhando para manter esse grupo vivo, né, funcionando bem, sempre produtivo. E sempre muito bom participar aqui com vocês das conversas. Esse texto aqui é um texto que eu gosto bastante. Ele é bem simples em termos de conteúdo, mas ele é muito rico em termos de análise, em termos do significado que ele tem, eu acho, para a área da cooperação. E também para a área, eu acho, de políticas públicas, né? A revisão de trabalhos aplicados, sendo amarrados por uma teoria muito forte. Eu queria comentar com vocês rapidamente sobre o autor, que o David Rand, que é o último autor do artigo. Ele é o líder, eu acho, da discussão, né? Ele deve ter sido orientador ou parceiro aí. Assim, ele é uma pessoa, ele é um grande especialista no campo da cooperação desse time, né? E o David Rand, ele tem uma carreira super interessante. Eu conheço ele. Ele mantém algum contato com o Brasil, e ele é um cara super produtivo e psicólogo de formação, e passou e foi fazer o doutorado dele na biologia evolucionista, discutindo a questão da cooperação e do comportamento social de um ponto de vista biológico. Ele foi aluno de um cara que é um autor interessante, que escreveu esse livro aqui, que é o Super Cooperators, que é o Novak. O Novak é um biólogo, evolucionista e matemático, e ele tem uma série de modelos desses de como que a cooperação, tentando explicar como que a cooperação aparece como um produto natural, como um produto não só da espécie humana, mas como de várias espécies específicas no processo evolutivo, né? O David Rand foi aluno dele, e depois foi para Yale trabalhar no departamento de psicologia, que é o departamento de psicologia que tem muita conexão com a economia. Então, ele tem uma série de interfaces com as ciências comportamentais e com a área da economia mesmo, né, a partir do trabalho dele de cooperação. Eu sei que a última notícia que eu tive dele é que ele largou tudo, ele não trabalha mais com cooperação, e foi trabalhar no MIT com fake news. Então, a última conversa que eu tive com ele, ele falou assim: olha, eu larguei tudo, estou trabalhando em outra área, agora completamente diferente. Se você quiser alguma coisa de fake news, seja bem-vindo, mas cooperação eu já não faço mais. Então, eu imagino que ele deve ter arrumado um grande, assim, financiamento de pesquisa para poder trabalhar com um tema que é um tema super atual, né? Inclusive, super importante. E está lá no MIT agora. Já tem uns 4 anos isso. E ele começa falando no artigo que muitos dos desafios de políticas públicas envolvem você resolver dilemas sociais, né? Proteger o ambiente, prover saúde, educação, segurança, encorajar a participação no processo democrático. São dilemas sociais no sentido de que são escolhas que as pessoas fazem que envolvem um dilema entre você beneficiar o grupo ou beneficiar a si mesmo,
né? Então, essa questão que é a questão chave da cooperação e de boa parte do comportamento social. Você fazer uma escolha que promove o seu bem-estar ou que promove o seu bem-estar como parte de um grupo, né? Valoriza o grupo. Para que isso aconteça, para que você resolva esse dilema, você tem que pesar ganhos e custos e tomar decisões que às vezes vão beneficiar o grupo, mas que também são decisões sempre arriscadas, porque dependem justamente da participação do outro, né? Por isso a questão do dilema, né? Marcando essas interações. Então, existe uma longa tradição, da qual, inclusive, o David Rand faz bastante parte, de trabalhar com isso nas ciências sociais e naturais, para ver o que é importante para que você resolva os chamados dilemas sociais e possa tirar daí implicações para políticas públicas, né, que favoreçam o comportamento pró-social, o comportamento cooperativo, no sentido de que é aquele comportamento que é a escolha do benefício do grupo. Você se beneficia, mas como parte de um grupo, né? E aí a questão dele de fazer essa transposição para o ambiente aplicado, né? Para estudos mais aplicados. Ele vai fazer uma revisão de estudos recentes e vai dividir, acho que na figura 1 do estudo, tá? Como ele analisa a área, né? E ele mostra que existem várias intervenções que promovem cooperação no campo. Ele divide em dois grandes grupos, né? Intervenções que se relacionam com custo-benefício, então vão atuar no custo e benefício da cooperação, e outras que ele chama de intervenções sociais, né? Então, as intervenções que têm a ver com custo e benefício, elas também se dividem em duas, né? Que uma envolve você oferecer recompensas materiais pelo envolvimento na cooperação, e outra envolve você aumentar a eficiência, né? Usualmente pela informação de que um resultado de grupo está sendo obtido, né? Você mostra, você ressalta a participação do indivíduo naquela situação de cooperação, e isso se faz acreditando que isso pode aumentar, né, a questão da cooperação. Essas intervenções, elas se baseiam na ideia de que toda cooperação ela tem um custo e ela tem um benefício, né? Quando você coopera, você pode amplificar esse benefício, mas você sempre tem um custo, né, por cooperar. E é justamente por conta desse custo que você coloca a cooperação, né, que a cooperação entra na categoria de um dilema social, porque na medida em que existe custo, né, você corre o risco de só entrar com o custo para a cooperação. Quer dizer, a cooperação exige que mais gente trabalhe comigo. Então, se eu sou o único, entre aspas, cooperador, aquela cooperação ela acaba em prejuízo, né? Então, uma parte das intervenções é tentar lidar com isso, ou aumentando o ganho da pessoa que é o cooperador, ou maximizando a eficiência, né? Tentando mostrar a eficiência daquilo. Um exemplo que ele vai colocar aqui dos bens materiais, né, dos recursos materiais, é quando você ganha, aí ele tem uma série de prêmios, né, que ele pode dar para você, por exemplo, participar de um fundo, né, para a construção de né, loterias, para você participar de um fundo, né, para algum fim, e você usa, né, dinheiro, você usa canecas, você usa alguma coisa, camisetas, né, que podem fazer com que você se engaje naquela cooperação. Tanto as intervenções com benefícios materiais, como as de aumento da eficiência, elas têm resultados mistos. Então, elas às vezes funcionam, mas elas têm várias situações em que não funcionam, né? Os resultados são mistos e elas são situações que geram desconfiança de se você está, de fato, cooperando ou se você está, de fato, ou se você está, na verdade, trabalhando de maneira egoísta por conta dos benefícios específicos para o cooperador. Tá? E aí ele vai pegar as intervenções que ele chama de intervenções sociais
e vai descrever em dois tipos, e vai separar em dois tipos. As intervenções que envolvem observação, então o participante tem informação que alguém está observando ele, ou alguém vai ter acesso ao que ele escolheu, se ele escolheu cooperar ou não, tá? E aí ele avalia a cooperação em cima disso. Ou ele tem um conjunto de intervenções que envolvem as descrições de normas, que é quando você tem informação sobre... As pessoas têm informação sobre a sua contribuição, né? Então, de algum jeito, o seu comportamento de cooperar ou não é público, e as pessoas podem avaliar aquilo podem avaliar aquilo e, de alguma maneira, agir em relação a você, né? Ou com entusiasmo ou com punição. Ele vai mostrar que as intervenções têm sido muito mais efetivas, né, na hora de gerar cooperação. E o que eu acho mais interessante no final é como ele amarra esses dados da literatura para mostrar que o que talvez esteja na base do sucesso dos estudos aplicados é a reciprocidade. Quer dizer, o que faz uma intervenção em cooperação dar certo? Quando ela engaja o participante numa situação de reciprocidade, né? A ponto assim, tão forte que mesmo a intervenção de colocar o olhinho, né, no banheiro público pode ter simbolicamente ter um efeito de inibir, né, aumentar o comportamento higiênico, porque aquilo lá simboliza uma situação que as pessoas vivem no dia a dia de reciprocidade, né? Significa simbolicamente que alguém está alguém está vigiando você, né? Alguém está olhando para aquilo que você está fazendo. E as situações de custo-benefício, elas são situações que confundem a cooperação com o comportamento egoísta. A reciprocidade reciprocidade tem dois tipos, né? Aquela que a gente chama de reciprocidade direta, que é quando eu tenho a chance de ser recíproco com o parceiro que eu tenho, né? E isso tem um papel na cooperação, e tem um papel na cooperação que tem muito a ver com a quantidade de interações que eu vou ter com você, né? A probabilidade de interações que eu vou ter com você. E existe a reciprocidade indireta, que tem a ver com a reputação. Então, pessoas que são cooperadoras por reciprocidade, elas ganham em reputação e afetam pessoas que não são conhecidas. Então, mesmo que eu não conheça você, se eu tenho uma fama de bom cooperador, eu tenho uma chance de me engajar em comportamento cooperativo com você, porque por conta de reputação, né? Por conta de informação que vem de outros. Eu acho que é isso. Acho que é assim, bem resumido o texto. Essas são as informações que eu acho que são mais importantes do texto. A gente pode deixar agora para discutir aí, ver a reação aí do pessoal. Perfeito. Obrigada, Marcelo, pela revisão. Bom, vou começar, anotei alguns pontos e aí a gente vai puxando. Eu acho que, assim, a primeira coisa que me chamou um pouquinho a atenção foi no sentido metodológico. Ele é bem simples metodologicamente, no sentido de ser uma revisão, mas o que eu achei que seria importante de acrescentar para ajudar a solidificar os pontos que eles fazem é trazer, talvez, alguma análise dos artigos que eles revisam e aí conseguindo categorizar um pouco melhor. Então, eles só colocam, né, tipo, o número da referência e citam uns 3 exemplos, mas tem uma uma gama grande dentro de cada um desses 4 eixos que eles colocam, que talvez explique um pouco por que tem esses mixed results que eles trazem. Então, por exemplo, me chamou a atenção no exemplo das recompensas materiais, que eles trouxeram um exemplo falando das recompensas materiais em termos de dinheiro, comparado com recompensas materiais como camiseta.
E a camiseta, ela pode também ser enquadrada na categoria de observabilidade, por ser uma forma de social signaling, de trazer uma questão identitária. Então, acho que... E aí, por exemplo, a camiseta, em um certo sentido, funcionou, enquanto o dinheiro puramente não funcionou. Mas talvez isso não queira dizer que recompensas materiais funcionam ou não, mas sim que eles promoveram em contextos diferentes, mecanismos diferentes. E me lembrou muito de uma fala, de uma palestra que eu vi uma vez, que falava sobre motivações extrínsecas e quando que isso gera esse efeito crowd out, que eles até citam no final do artigo. E trazia muito esse ponto de que quando a recompensa extrínseca ela é vista como um presente, né, uma ajuda, então entra numa esfera menor do processamento total do quanto seria aquele custo, ela funciona. Mas se a pessoa passa a encarar isso como uma compensação, que aí eu acho que entra justamente nesse sentido de ser a questão que eles trouxeram no final de ver como uma forma de tirar do reputacional, né? E você ser julgado por ter feito isso só pela questão do dinheiro, daí gera esse efeito crowd-out da motivação intrínseca. Mas, enfim, acho que justamente por isso, no sentido metodológico, acho que seria bom, do ponto de vista do estudo, ter não sei, uma explicação melhor do porquê que eles categorizaram cada coisa num lugar e chegaram nesses resultados. E do modelo em si, né, desse framework de social, custos reputacionais versus custos e benefícios, o que eu fiquei um pouco na dúvida é que talvez essa perspectiva de custo-benefício seja uma visão mais utilitária, não sei nem se utilitária é a palavra, mas o que eles trazem é que você só está vendo o custo direto envolvido com o benefício direto envolvido. Seria isso? Tipo, vou doar $100 para vai me trazer um retorno de 500 no sentido dos matched funds, ou vai melhorar em tanto algum certo aspecto? Eu acho que sim, mas isso você só consegue fazer quando você tem a recompensa financeira e a questão é você investir financeiramente, né? Muitos deles não são assim. Muitos deles são custos que são custos comportamentais, né? Você lavar a mão no banheiro, você fazer doação de tempo, você se envolver num trabalho social. Então, acho que é verdade, dá para fazer essa análise quando você tem comportamentos cooperativos que envolvem dinheiro, mas acho que para vários comportamentos que ele enumera aqui, não daria para fazer, não daria. E aí, qual que é o benefício nesses casos onde não é o dinheiro? O benefício é o bem-estar comum. E esse seria o benefício da perspectiva do custo-benefício, não da perspectiva do social. Então, da perspectiva do comportamento-alvo, né? Quer dizer, você tem um comportamento-alvo que não acontece porque ele entra no dilema social. Então, é lavar a mão no banheiro, você reciclar lixo, você separar lixo reciclável de lixo orgânico, você deixar a toalha para ser lavada ou não. Sim. Então, esses comportamentos são difíceis de você conseguir, porque justamente é isso, você não vê o benefício é o bem-estar comum, né? O estudo que ele menciona sobre lavagem de toalha, né? Inclusive se tornou uma prática bem comum, né? Em vários hotéis. Se você você pede para lavar a toalha, você tem um benefício imediato pessoal, que é ter a toalha limpa no dia seguinte. Se você tiver um esforço a mais, deixar a toalha 2 dias secando, né, fazer alguma alternativa que você usa, que você reutiliza a toalha, você tem um benefício no ambiente ecológico, né? Uhum. E as algumas intervenções comportamentais tentam manejar a situação para tornar mais provável esse comportamento pró-social. E Sim. elas funcionam quando justamente você entra no mecanismo de reciprocidade. Você envolve na sua intervenção alguma coisa que tem a ver com reciprocidade. Eu acho que aí o que me gerou dúvida nesse ponto
é que o benefício ele pode envolver uma esfera, de empatia também. Então, o benefício pode ser deixar mais concreto como a minha doação vai ajudar alguém. Que aí passa por uma questão de, não sei, de empatia também. E Sim, aí sim, tem sim. uma parte que ele divide entre intervenções custo-benefícios para uma tomada de decisão mais racional Aham. e do outro, o reputacional por uma tomada de decisão mais intuitiva. Uhum. Mas mesmo no custo-benefício, você consegue trazer esses efeitos mais emocionais, tipo o efeito vítima identificável, que, a meu ver, entraria na parte do benefício e não na parte do reputacional. Ó, o David Rand tem um dado de laboratório que assim, é a inveja da minha vida. Eu queria, sabe aquela música do Milton Nascimento? Tem músicas tão legais que você queria ter, quase como se eu tivesse feito a música. E ele tem Sim. o estudo que eu queria ter feito. Assim, eu tenho inveja dele ter descoberto essa questão no laboratório. Ele trabalha com esse modelo cognitivo dual, né? Então, o modelo deliberativo, o intuitivo, e ele coloca as pessoas num dilema do prisioneiro com restrição de tempo. Com restrição de tempo ou com tempo para deliberar. Né? E ele vai aumentando o tempo para deliberar. O que ele mostra, que eu acho super interessante, que tem muita implicação para várias questões de psicologia e de economia, e para esse debate todo, no fundo, é a ideia de que a cooperação ela é mais intuitiva. Então, quando você tem que agir por intuição, você coopera. Você trabalha no dilema dos prisioneiros, que é uma escolha entre um comportamento seguro, egoísta, ou um comportamento pró-social arriscado, né? E é muito mais provável você cooperar quando você tem que agir por intuição. Quanto mais eu delibero, mais eu deixo a cooperação de lado. Que legal. Então é bem a ideia de que quando eu sou pego assim de susto, a minha resposta natural é cooperar. É muito Tá. interessante, né? Tem muita implicação, eu acho. Ele é um resultado muito contra-intuitivo, se você considerar que as pessoas são basicamente egoístas. Né? Ele mostra esse lado das pessoas pró-social cooperativo. E é um pouco o que ele discute aqui lá pela discussão, né? A ideia de que quando você olha do ponto de vista da tomada de decisão, as escolhas cooperativas elas são mais intuitivas. Então, quanto mais a sua intervenção permitir essa tomada de decisão por intuição, mais provável vai ser a cooperação. E talvez algumas dessas intervenções que são tão simples como colocar o olhinho, né, no banheiro, elas sejam efetivas por isso, porque elas, antes delas serem pensadas, elas ativam a intuição que é pró-cooperativa. Muito legal. Bem interessante. Daniel, sim. Acho que dois comentários, assim, pegando esse comentário da Flora, né, primeiro ponto, que eu acho que essa divisão, né, que eu acho que também esse modelo teórico bem, assim, ele é bem didático e claro entre o custo-benefício e as intervenções sociais, mas, assim, eu sou psicólogo, então acho que eu carrego um pouco esse olhar e me surpreendo, assim, quando a economia, né, a economia comportamental traz muito essa análise que é herança tentando questionar esse homem racional, né, esse homem econômico aí. E se não seria justamente você buscar intervenções que a pessoa vai querer fazer, vai querer adotar um comportamento por receber um dinheiro ou um presente, né? Então, assim, cash or gift, né, provide. Eu acho que é uma visão ainda muito dessa herança econômica de que as pessoas são individualistas, egoístas e pensam somente em si mesmas, buscam maximizar, né? E eu acho que a psicologia ela não traz esse olhar, né? Ela busca novamente muito mais uma compreensão social de como a gente valoriza as relações, tal. Então, eu achei essa divisão ainda como assim um olhar dessa herança racional econômica e já bebendo mais das fontes assim diria, dessa psicologia social, que entende como as relações são talvez mais potentes para influenciar
e alterar o comportamento. Então, eu vi talvez um pouco esse olhar epistemológico aí dessas duas diferenças. E aí, uma coisa que eu fiquei na dúvida também, já nesse último ponto que você comentou, professor, que realmente eu vi esse ponto, né? Como essas intervenções sociais, a parte da cooperação tem esse pé aí na intuição, e se essa intuição seria muito mais envolvida evolutivamente, como se uma predisposição da gente, enfim, do sujeito ali, dele adotar esse comportamento, ou seria algo aprendido socialmente, um pouco dos dois? Eu fiquei um pouco nessa dúvida, porque você até trouxe esse exemplo inicial, né, de pesquisas que envolvem comportamento evolutivo, porque acho que talvez tenha um pé nessa evolução, mas algo que você seja também ali reforçado socialmente, né? Claro, claro. Não, com certeza, com certeza. O que não existe é essa divisão entre aprendido versus natural. Essa questão que é a questão importante de ser superada. Dessa base que vem do Novak, né, que é esse autor que eu mostrei o livro, o Super Cooperator, a ideia é que a cooperação ela tem uma base na evolução. Então, a cooperação ela é, nesse sentido, irracional mesmo. Ela é economicamente racional. Ela se justifica por conta de mecanismos, né, que existem na gente e que são mecanismos que se explicam pelo próprio sucesso da espécie por cooperar. Né? Não é à toa que o subtítulo aqui do Novo, deixa eu mostrar. Esse livro é super legal, viu? Eu recomendo bem que vocês deem uma olhada. Deixa eu ver se... A ideia é justamente aqui, ó, altruísmo, evolução e... Como é que é? E por que nós precisamos do outro para sobreviver. Né? Quer dizer, que a ideia fundamental é que, em termos de evolução, a cooperação tem um papel importante e, por isso, ela existe na chamada natureza humana. Isso não implica que a gente não aprenda a cooperar. Né? Natural e aprendido aqui não são coisas opostas, são coisas complementares. A grande questão da cooperação é que, para você cooperar, você precisa resolver o problema dos dilemas sociais. Do ponto de vista da experiência individual, a cooperação é um dilema. Então, o que você precisa aprender a fazer é justamente resolver os dilemas sociais, que são intrínsecos às situações de cooperação. Você pode nascer cooperativo, mas se eu não cooperar com você, você vai ter sempre o pior resultado. Eu brinco com as pessoas quando eu falo sobre isso, eu falo que é a ideia do trabalho em grupo, sabe? Você dá um trabalho em grupo, todo mundo já passou por essa experiência, né? Quem são as pessoas? Quem são os alunos de faculdade, de escola, mesmo em trabalho, que mais detestam trabalhar em grupo, que têm raiva de trabalhar em grupo? Em geral, são aqueles que são mais cooperativos. Por quê? Porque aqueles que são mais cooperativos, eles têm uma experiência individual, eles estão querendo tirar boa nota, estão querendo fazer o melhor trabalho e tal, mas a experiência que eles têm é que, ao serem cooperativos, em geral, eles são as pessoas que assumem todo o trabalho. É ou não é? Né? Seria um trabalho de grupo, aí eu pego a sua parte, eu tô louco para tirar 10 do trabalho. Aí você fez o seu trabalho pela metade. O que eu faço? Eu falo, não, eu vou consertar o que o Daniel fez. Não vou deixar o trabalho sair assim. Entendeu? Quer dizer, quem já foi bom aluno na vida e trabalhou em grupo tem essa experiência muito marcante. Né? Quer dizer, cooperar é difícil. E cooperar envolve muito mais custo do que benefício. Né? Quer dizer, os custos da cooperação eles não são imediatos. E eles não são individuais. Eles são ganhos que são ganhos para o grupo. Né? Então, se eu não faço parte desse grupo, em geral, eu vou resistir a cooperar. Né? Eu vou ter uma resistência a cooperar. Por isso que quando eu delibero, eu tenho mais chance de não cooperar, justamente porque na experiência de vida a cooperação é muito punida, né? Quer dizer, que é bem a questão a cooperação bem-sucedida, ela atrai aqueles caroneiros, né? Aqueles free riders que vão se beneficiar da cooperação sem terem arcado com o custo. Então, o cooperador que arcou com o custo, muitas vezes, em situação de cooperação, ele é a pessoa que se dá mais mal de todas as pessoas do grupo. Certo? Então, tem as duas coisas. É legal esse olhar do psicólogo para isso. Acho que o psicólogo tem uma sacada boa aí. Em termos de economia, né, você tem a teoria da justiça, que é uma teoria que tenta explorar esse lado cooperador das pessoas. Né? E a questão fundamental da teoria da justiça é justamente mostrar que, economicamente, também, eu tenho mais benefícios sempre por colaborar. Se eu sou um egoísta, eu perco
em termos de ganhos, eu perco o parceiro, né? E aí dificilmente eu consigo ter ganhos, inclusive econômicos, muito substanciais. Eu preciso do outro, é exatamente a ideia do livro, do Novak, né? A ideia é que eu preciso do outro para, inclusive, poder lucrar, né? Eu tenho chances maiores de ganho quando eu coopero. Só que a cooperação é isso, a cooperação me coloca na situação de dilema, em que eu tenho uma chance grande de só entrar com o custo e ter o meu benefício dividido. Certo? Mas a questão é bem essa questão de juntar as coisas. Não existe essa coisa da natureza versus a experiência. Eu tenho as duas coisas, né? Tiago, o seu ponto vai continuar nisso ou vai introduzir outro ponto? Eu ia falar mais ou menos de tipo, outras formas de interpretar essa estrutura que ele propõe, então se você tiver comentário sobre isso que o Marcelo falou, pode falar, que depois eu falo mesmo. Beleza, então eu vou pegar só o gancho, então, Marcelo, se a cooperação ela é um processo intuitivo e favorável em todos os cenários, por que então surgem esses dilemas? Então, supondo que, em geral, todas as pessoas já passaram por experiências passadas onde elas saíram prejudicadas em contextos de cooperação e elas Eu acho que... Sim, desculpa, termina, Flora, eu sou apressadinho. Não, mas era isso mesmo. Perfil ansioso aqui. Sim. É isso aí, é isso aí. É porque cooperar é difícil. Cooperar não é fácil. Inclusive, eu tenho uma intuição de que as pessoas têm poucas experiências cooperativas bem-sucedidas. É difícil cooperar, genuinamente, cooperar nesse sentido, sabe? De você produzir um benefício maior pela soma de ação. Porque a cooperação tem, por um lado, um lado de tentação. Porque se eu tenho dois cooperadores, eu e você cooperamos, e um terceiro entra na história e consegue ter um jeito de ter acesso ao nosso recurso sem cooperar, ele ganha muito mais que a gente. Que é a tragédia dos bens comuns, né? Vários dos jogos econômicos, jogos estratégicos, né? Eles são criados para explorar isso. Um deles é o dilema dos bens comuns. Né? A história do dilema dos bens comuns é que todos eles são modelos quantitativos, inclusive, né? Mas todos eles têm uma historinha assim para ilustrar. A ideia da tragédia dos bens comuns é a ideia que você tem a historinha assim, eu tenho um pasto que tem recursos finitos, né? Então eu posso colocar lá as minhas vacas para pastar, né? Só que a reposição da grama depende de um certo número de vacas. Se eu ultrapassar o número de vacas, eu perco aquele recurso, aquele recurso deixa de ser renovável, ele para de se renovar, né? Então, se eu colocar uma vaca lá no gramado, eu depois de um tempo tenho duas vacas, tá? Só que você também, se você colocar uma vaca, você vai ter duas, tá? Aí você saca que se você colocar duas, você vai sair com 4, vai sair melhor do que eu. O que eu faço? Eu coloco 4 também, porque eu tenho de algum jeito uma competição com você. Então, quanto mais a gente coloca vaca individualmente, mais a gente ganha individualmente, mas mais a gente contribui para a escassez do recurso natural. Lá pelas tantas, aquele recurso já não é mais renovável, porque o bem comum, que seria manter o recurso renovável, ele entra em contradição com o meu ganho egoísta, que é quanto mais vaca eu colocar, mais vaca eu reproduzo naquele pasto. Certo? E o dilema dos bens comuns, em geral, ele acontece isso, ele acaba com o recurso. Um jeito de você estudar isso, que fica, inclusive, mais econômico, né, em termos de avaliar quais são as variáveis críticas, é você trabalhar com uma quantidade fixa que eu tenho de um valor. Então, eu distribuo aqui, pego esse grupo aqui, distribuo R$10 para cada um. Tá? E falo assim, agora a gente vai ter um banco comum. Conforme você doar, você multiplica o seu dinheiro por um fator, você dobra o seu dinheiro. Tá? Então, se eu tenho 10 e coloco 10, eu saio com 20. Tá? O que acontece nessa situação? O melhor é que todo mundo sempre coloca todo o recurso, né? O melhor para o grupo. Todo mundo empenha todo o recurso.
Agora, o melhor, na verdade, o melhor egoísta é você não colocar nenhum recurso, todos os outros colocarem o recurso e aquele ganho ser dividido. Certo? Porque no final eu tenho um ganho comum e eu divido igualmente entre as pessoas aquele ganho comum. Então, se eu colocar 10, eu recebo 20. Mas se eu não colocar nada, eu vou receber o que os outros tiveram de doação. Essa doação vai ser multiplicada pelo fator 2, a soma daquele recurso vai ser distribuído. Só que todo mundo pensa assim, né? Todo mundo passa por essa situação. Todo mundo está nessa tentação. Então, a tendência é que você doe cada vez menos. E até uma hora que as pessoas param de ganhar, porque ninguém doa mais. Porque toda vez que eu dou, eu sou obrigado a dividir o meu ganho com você, que manteve o seu dinheiro de maneira egoísta. Né? Então, você está multiplicando o seu, e eu estou multiplicando o seu, mas dando muito mais benefício para você, porque eu estou entrando com o custo. Estou entrando com o custo do investimento. Sim. Certo? Então, em termos, inclusive empíricos, você vê que o dilema dos comuns ele destrói com a cooperação, e você consegue recuperar isso por algumas estratégias de economia comportamental que envolvem você estabelecer uma certa moral, sabe? Bem na direção das intervenções sociais. Se você começa a mostrar quantas pessoas investiram e o quanto elas investiram, você não precisa nem nomear a pessoa, mas só o fato de você saber que outras pessoas estão colaborando com o grupo te coloca na situação de cooperar também. Então, você retoma aquela cooperação que beneficia todo mundo, né? Inclusive você, quando você tem um balanço do que cada um fez e como cada um se comportou na situação. Porque talvez no primeiro cenário você não está considerando os custos reputacionais que existem, mas o experimento ele tenta talvez isolar esse fator. Exatamente. Os economistas talvez dissessem que, de maneira geral, o que aconteceu aí é que você reduziu a incerteza da negociação, né? Porque enquanto se você torna público a contribuição das outras pessoas, né, e você vê que as pessoas estão se comportando de uma certa forma, você pode fazer um outro tipo de conta aí e entender que as chances ou o risco de você perder dinheiro numa nova tentativa, numa nova jogada, vai diminuindo, porque a sua incerteza vai diminuindo, né? Aí é questionável se se a reputação, ou a ideia da reputação, ela tem um mecanismo isolado, né, da própria reputação, o outro me olhando, ou se teria aí uma diminuição da incerteza, levando a uma contribuição maior, né, uma sensação de maior conforto de contribuir para um jogo que você sabe vai repetir várias vezes. Também tem isso, né? Se o jogo ele acontece uma vez só, ou se ele vai acontecer várias vezes. Tem tanto o papel da reputação, saber que as pessoas vão saber que eu fiz alguma coisa que está certa, que vai ter errado, mas também tem esse confundidor aí, que é a incerteza de que na próxima rodada as coisas vão acontecer de um jeito mais ou menos previsível. Tem muitas implicações, né, esses jogos. Mas a certeza tem tudo a ver com reciprocidade, porque é exatamente essa questão de você saber qual é o jogo do outro, né? Tá. Uhum. Então, quando você não sabe qual é o jogo do outro. Então, conforme você vai rodando, né, você vai tendo interações repetidas, você vai aumentando o seu grau vai diminuindo o grau de incerteza que você tem sobre como o outro funciona. Sim. E se você tiver daí uma afirmação de que o outro é um cooperador, vale a pena você cooperar também com ele, que é o que mostram esses estudos. Na rodada seguinte, na rodada seguinte só. Na rodada seguinte só. E aí a gente espera uma outra rodada para ver o que é que ele vai fazer, né? Que é o exatamente. Que é uma estratégia mais bem sucedida para você, pelo menos, não sair perdendo. Que são os modelos de teoria dos jogos, né? Então, você consegue entrar num sistema em equilíbrio, em várias jogadas, quando você está vendo essa interação das escolhas, exceto pela penúltima jogada. Que aí a pessoa prevê que a outra pessoa vai fazer a escolha egoísta. Só que aí você começa a antecipar isso até o momento anterior. Então, a cooperação ela se faz possível em equilíbrio estável quando os contextos, as interações são infinitas, ou não tem, né, o conhecimento do final, porque senão você sempre antecipa. E aí, talvez,
não sei, acho que a grande dificuldade da cooperação não seja a cooperação em si, porque, pelo que a gente está falando, você consegue entrar nesse equilíbrio estável uma vez que começa, mas sim o início da cooperação. Então, como você faz com que as pessoas entrem nesse sistema de ter essa troca, que eu acho que tem a ver com essa questão da incerteza, talvez, e do fato de que não é um fato meu se eu sou cooperador ou não, mas sim é um fato sobre o outro, se o outro, né, vai ser cooperador ou não. E aí os ganhos reputacionais acho que atuam, como o Cláudio falou, justamente nisso, de saber do outro e como talvez sempre de conseguir transferir nos domínios. Eu fiquei pensando, talvez tentando puxar por essas esferas sociais. Quando você vê em sociedades que são muito mais, que as pessoas cooperam mais em termos de lixo, de parar no trânsito para a pessoa atravessar na faixa. Eu sou a mesma pessoa, estou em contextos diferentes e mudo o meu comportamento porque eu estou num outro lugar onde o ganho reputacional, né, o que eu espero de cooperação é diferente. E aí não é tanto uma questão de como eu estou vendo a situação, mas sim de quais são as minhas expectativas sobre os demais. Então, E acho que não só... continua, desculpa. Pode ir. Eu ia falar não só o quanto você vai saber do outro, mas o quanto o outro vai saber de você também, né? Que é a parte de observabilidade, assim, o quanto que ele vai ter de informação de se você cooperou ou não. Então, tá muito nessa parte de quanto que a informação é difusa no meio e aí como é que ela é interpretada pelo meio, que é o que você está falando da cultura, né? Sim. Que também vira um risco, né? O meu comportar de forma diferente nesse outro contexto, de não entrar, talvez, nesse jogo de relações da cooperação. Sim. Não sei se o Marcelo tinha algum outro comentário sobre esse ponto. Senão já... Eu acho interessante, tem um estudo que eu gosto bastante, que é do Max Krasnow, que também é dessa linha da psicologia mais evolucionista. E ele faz ele é um estudo que acho que ele tem uma base, ele ajuda muito o economista, porque ele tem uma base quantitativa bem forte. E o que ele mostra, que é interessante sobre essa questão que foi levantada da incerteza, é que, na vida prática, Flora, essa ideia de você ter um jogo que é finito, ela não existe. E isso ajuda a explicar por que em situações de uma jogada só, você tem muito mais comportamento cooperativo, entre aspas, irracional, do que comportamento... você tem mais, né? Mas muito mais do que você preveria economicamente de comportamento cooperativo. E ele fala o seguinte, ele fala assim, a ideia de você se encontrar uma vez, na vida das pessoas, significa, às vezes, que você pode encontrar de novo. Então, existe um grau de incerteza também na quantidade de encontros que eu vou ter com você. Quer dizer, eu posso ter um teste com você agora, em que eu sou chamado para cooperar ou não, uma vez só, garantido, mas a gente aprende, né, que a vida é surpreendente. E em termos de probabilidade mesmo, de encontros, eu consigo mostrar que na verdade, isso não existe muito. Essa ideia de relação final, ela não existe. O fato de você encontrar uma vez significa que você pode encontrar outras vezes depois. Então, existe uma incerteza também sobre isso. E por isso que esse efeito de que você trai na última, e aí vai, né, né, voltando, né, na escala, traindo cada vez antes, né, acaba não acontecendo. Porque essa ideia do finito, ela também carrega uma certa incerteza. Entendeu? Sim, faz super sentido. O próprio fato de você terminar uma relação cooperativa é incerto, porque você pode voltar a encontrar. Eu acho que a questão que fica se faz tanto sentido cooperar, por que em vários contextos não tem a cooperação? Então, por conta do dilema, porque cooperar é arriscado. Sempre envolve um custo, né? Exatamente. Por mais que seja intuitivo. A cooperação, ela é o prato cheio do caroneiro, né? Mas aí é porque o sistema atual não tem a cooperação. Então, você tem que dar o primeiro passo.
Você tem que dar o primeiro passo e você precisa estar num ambiente de cooperadores. Porque se você não tiver num ambiente de cooperadores, vale a pena você ser egoísta. Porque a cooperação custa. Então, não sei, é meio como você desenha os sistemas iniciando a cooperação já. Talvez o desafio seja sempre na base, Sim, né? sim. Como você Exatamente, define a base para já ter essa troca de cooperação, que vai exigir que alguém assuma mais riscos em algum momento. Exatamente. O que eu estava pensando era justamente isso, o quanto não há um pouquinho de risk-taking nesse processo de tomada de decisão, né? Principalmente em ambientes que eu não sei muito bem o que esperar, porque tem a história de vida, obviamente, mas quando chego num ambiente novo, acaba sendo um pouco incerto. Então, será que não é necessário que eu tenha uma maior probabilidade de me engajar em comportamentos de risco, de avaliação, para poder avaliar se nesse momento vai valer a pena cooperar ou não? Não sei se faz sentido, mas fiquei me perguntando isso agora. Olha, pense num exemplo, assim, que eu acho que é bem do dilema social, bem ilustrativo do dilema social, que é você pagar imposto ou sonegar imposto. É exatamente o dilema social que tem a ver com cooperação. Pagar imposto é um custo pró-social, né? Você paga imposto e tem uma retribuição que às vezes não é para você individualmente, é uma retribuição para o grupo que você vive. E aí o que acontece? Quando você paga imposto, você gera um bolo, uma quantidade de dinheiro grande que pode ser usada para fins que não são fins do bem social, né? Então você pega, por exemplo, a questão da corrupção, né? Ou não, né? O índice de corrupção ou não, e isso tem um impacto grande para como você toma essa decisão de sonegar ou pagar o seu imposto corretamente. Porque você você fica inseguro sobre se o dinheiro que você está pagando vai ser bem utilizado, Isso, né? Tem aí a questão da incerteza de novo pairando no ar. Mas, nesse sentido, talvez todos esses modelos, eles entram pelo modelo base da teoria da utilidade esperada, onde você pondera os custos e os benefícios envolvidos em cada fase, mas também com o risco de cada um. Uhum. E aí, o que eu acho que talvez, fazendo eco com o ponto do Daniel do início, de ter dividido os dois pontos, né, entre custo-benefício e aí a questão social, é que da perspectiva individual, talvez fizesse mais sentido você unir tudo em um só modelo, trazendo também o componente da probabilidade. Então, eu tenho, um custo utilitário e um benefício utilitário. Eu tenho um custo reputacional e um benefício reputacional. E eu tenho riscos, e na verdade não são nem os custos explícitos, mas a minha percepção sobre cada um desses custos e riscos envolvidos sobre cada um desses fatores. Então, é um pouco o risco que eu tenho de um custo com esse custo, o risco que eu tenho com o benefício, e também essa parte reputacional, que é muito do que os modelos de economia comportamental trazem. Pegar o tradicional, que é só o custo, o benefício e os riscos, e trazer também esses componentes mais psicológicos, que é, olha, custo reputacional, o reputacional tem que entrar como um parâmetro. E aí, olhar para essa perspectiva agregada talvez informe melhor possíveis soluções. O meu comentário inicial ia muito nesse sentido, assim, de tipo uma forma de interpretar esse modelo que ele sugere. E eu acho que essa parte a parte da esquerda do modelo, que é mais relacionada só com custo-benefício, me lembrou muito como se fosse uma visão da lei de Hamilton, né, que a gente estuda quando vai estudar altruísmo e quando é que ele acontece ou não acontece, né? Que é nas situações em que o benefício que você vai gerar para o outro, dependendo do grau de parentesco, supera o custo que vai ter para o agente, né, do comportamento altruísta. E aí, nesse caso, me parece que a intervenção em custo-benefício modula ou
as letras C ou B dessa equação, né? Mas as intervenções sociais vão adicionar parâmetros, igual você falou agora, vão adicionar alguns parâmetros no sentido de, tipo, isso pode ser multiplicado por algum fator que prevê quanto que é provável de você interagir com essa pessoa no futuro, ou dessa pessoa ter informação sobre você, né? Que é algo que, de fato, a gente vê que é modelado nessas... e quando eles vão refinar a lei de Hamilton, entram esses outros parâmetros. A gente viu em algumas disciplinas isso, né? Então, eu acho que tem esse lado, esse jeito de interpretar, mas também, e Marcelo, queria ver se faz sentido isso, ver essas intervenções em custo-benefício como sendo algo mais próximo, tipo, intervenções que vão mexer mais com o senso de curto prazo da pessoa, e do lado direito como algo mais distante, por estar mais difuso, assim. Então, talvez mexem com o senso mais de longo prazo, de, tipo, talvez no futuro eu ganhe esse benefício, ou talvez no futuro eu seja punido por não cooperar. E aí, talvez desse estudo todo que ele traz, a gente veja que a gente está mais sob controle dessas coisas incertas de longo prazo, né? E, tipo, aumenta o compliance quando você mexe nesses tipos de estímulos. Faz sentido isso? Não, faz total sentido. E a questão que foi colocada agora pelo Cláudio, né, da incerteza mesmo. Quer dizer, o benefício de longo prazo ele é mais incerto mesmo. Porque ele depende de outras pessoas e ele está no futuro, ele está distante de mim. Ele depende de outros e ainda está distante. Então, ele é arriscado e é incerto. Então, não é mais paradoxal que ele controle mais o comportamento do que algo de curto prazo, nesse caso, assim? Então, mas a questão é que ele controla se eu tiver reciprocidade. E eu achei, então, acho que a análise que a Flora fez de custo-benefício é a base mesmo da análise do artigo, com a adição do ganho pela reciprocidade. As intervenções elas têm que colocar as pessoas para reciprocar. Se a intervenção coloca as pessoas numa situação de reciprocidade, ou ela mexe com coisas que são coisas do dia a dia das pessoas que envolvem reciprocidade, ela tem uma chance maior de acontecer. Mesmo as intervenções de custo-benefício. Né? Acho que a ideia dele, que eu acho interessante, é que as intervenções funcionam porque elas, de algum modo, lidam com o mecanismo da reciprocidade. A reciprocidade parece fazer a união dessas mesmas intervenções de custo-benefício. As que dão certo, elas dão certo porque, de algum jeito, estão mexendo com a questão da reciprocidade. E porque também diminui a incerteza, de uma certa forma, né? Você dá a informação de que aquele ambiente reciproca, né? Quando você bota uma listinha de pessoas que cooperaram um certo tanto, você vê que... Exatamente. Se reduz a incerteza sobre o fato da pessoa outra cooperar com você no final. Então, se você tem informação de que a pessoa vai cooperar com você, porque ela está olhando para o seu comportamento e com base nisso ela vai decidir se vai cooperar ou não, você aumenta a chance da pessoa se engajar no comportamento pró-social, cooperativo. Uhum. Uma dúvida, a cultura entraria nessa análise, e aí como eu não sou economista, realmente eu sou leigo aí, essa parte mais de equacionar, né, as variáveis. Então, se numa cultura que é mais cooperativa, talvez o risco de não cooperar ele aumentaria, então seria essa forma de quantificar esse elemento cultural? Não, com certeza. A cultura entra aí, garantindo que a cooperação é bem sucedida ou não, né? A aprendizagem cultural, assim. Se me espenta, assim, realmente bem... como tem culturas, né? Então, assim, talvez sonegar imposto aqui no Brasil tem um incentivo porque existe a crença de que o governo não é eficaz, então o risco de pagar imposto é maior. Então, assim, né? Talvez entraria nessa equação. Então, assim, essa representação social do governo, tá? Essa crença aumenta esse risco. E talvez numa sociedade que não, eu acredito no governo, tenho maior confiança, o risco de eu sonegar é maior, assim, né? No sentido de Claro. teria um custo maior. Claro, com certeza. Numa cultura em que você tem um claro indicativo de onde é usado o seu imposto, você tem mais chance de cooperar, né? Com certeza. Mesmo que você tenha a chance de sonegar sem risco, você prefere não sonegar. Então, só tentando, aterrissar a discussão com esse exemplo dos impostos. É sempre um custo individual, momentâneo, no presente,
versus um benefício futuro e em concreto, porque eu não consigo ver o retorno direto. Então, eu vou, pagar um tanto para, quem sabe, ter melhores serviços se todo mundo assim fizer. E aí entram os riscos em jogos. Quando a gente vai desenhar esses sistemas, né, vai desenhar o governo, o sistema de pagamento de impostos, tal, a abordagem mais tradicional vai ser mexer nesses pesos para que você diminua essa diferença natural que a gente vai ter no processamento de informação. A gente sempre vai priorizar, né, o presente do que ter algo em concreto no futuro. Então, eu vou colocar mais custos associados a sucumbir a essa tentação ou esse caminho mais fácil de não pagar. Eu vou colocar aí multa, vou colocar punição, vou colocar ameaças e vou aumentar a fiscalização para também ponderar os meus riscos de cair em cada um desses lados. Só que para fora desse sistema, eu poderia mexer mais nessas esferas reputacionais. Então, como você mexe em cima disso? Então, não é, por exemplo, trazer, olha, se você pagar o seu imposto, a gente consegue trazer essa escola para o seu bairro. E se você está mexendo no benefício. Mas, sim, trazer coisas reputacionais. Tipo, construir um score para cada pessoa, para cada cidadão, que vai informar acessos a outros serviços, porque você consegue concretizar mais o ganho reputacional. Seria um pouco nesse sentido. Ou então, trazer outras pessoas falando o quanto elas pagam imposto e essa ser a norma. Por isso que tem sociedades onde é menos ou mais frequente pagar ou não impostos. Exatamente, a pessoa resiste mais ou menos a sonegar. Tá, Com certeza. e trazendo uma provocação, nessa literatura de, por exemplo, intervenções em cartas para pagamento de impostos, para evitar o pagamento em atraso ou a sonegação. Tem sociedades onde funciona muito bem você trazer, por exemplo, a norma social descritiva, que aí você joga nessa esfera social, e tem outras sociedades onde não funciona tão bem. E aí a melhor abordagem é você exacerbar a percepção dos custos, então falar das consequências, falar da probabilidade de ser preso, né? Trazer mais para essa outra esfera. E isso, por exemplo, foi o que a gente achou de resultados no experimento na Prefeitura de São Paulo. Que legal, que legal. E é pertinente também com o que acharam no leste europeu, ou com o que foi achado em vários países da América Latina. Em contraponto, quando você vê com o experimento mais tradicional, que é dos Estados Unidos, em Minnesota, ou quando você vê em vários países europeus. E aí você traz que talvez tenham diferenças no traço cultural. Fiquei pensando, então, como explicar isso à luz do que a gente está discutindo. E aí não sei se o próprio fato dessa carta vir do governo talvez não traga esse ganho reputacional das outras pessoas, porque você já está vindo de uma relação onde não tenha essa confiança. Então, isso exacerba a relação de desconfiança, quando, na verdade, aí a melhor intervenção seria ver como mostrar que os seus pares estão pagando o imposto, só que Seria não por aí, sim, mensageiro governo. Com certeza. Toda essa literatura indicaria isso, que se você colocar as pessoas para se comunicarem nessa questão do imposto, você tem mais chance de efetividade. Tá. Se você, por exemplo, fizer o diretor da escola, que ganhou a escola, sabe? Escrever uma carta para as pessoas que estão pagando imposto. Então, recebemos tanto de imposto, e daí desse imposto recebemos tanto para a construção da escola. Está aqui a escola, aqui agradeço muito todo mundo que está contribuindo com o imposto. Isso teria muito mais efeito do que uma carta do governo. Calma. Por essa teoria, né? Mas eu acho que, não, nesse sentido, o diretor da escola, ele está mexendo no benefício, ele está mexendo na questão utilitária. O que seria a questão reputacional seria mostrar que os seus pares também estão pagando imposto. Então, essa que é a questão. Quando o diretor escreve a carta, é por isso que você não precisa ter o benefício para o cooperador. Entendeu? O cooperador ele pode ganhar só em reputação. Se o diretor escreve a carta e fala assim, tantas pessoas pagaram imposto, ele olha aquilo lá e fala assim, bom, essas pessoas todas aqui, eu sou uma delas.
Entendeu? Eu recebi essa carta porque eu sou uma dessas pessoas que contribuiu. Então, se todo mundo contribui, a chance de eu contribuir é muito grande. É Sim. mais Por quê? Mas subjetivo, né? por que acontece isso? Porque quando eu faço isso, eu coloco as pessoas numa relação em que eu tenho chance de reciprocidade. Quer dizer, aquele colégio, de algum jeito, ele pode me beneficiar no futuro. Viver numa cidade que tem bons colégios, ou viver numa comunidade que tem bons colégios, me beneficia no futuro. Só que o benefício é muito longo, é muito distante. Será que não iria também numa linha de uma autoimagem, no momento que você é reconhecido, você entende que você é uma pessoa que valoriza a educação, algo assim, Isso, claro, porque é claro, reconhecimento claro, direto, e a pessoa se claro, sente, putz, eu se sente orgulhosa de si mesma, não sei, assim, claro, claro, exatamente, é exatamente. um motivo. O que a literatura mostra que é interessante, você não precisa nem nomear a pessoa. Flora pagou direitinho o imposto dela. Basta eu colocar a Flora num grupo das pessoas que pagaram, mesmo que eu não saiba o nome dela, eu sei que tantas pessoas pagaram o imposto corretamente. E isso reverteu, de um certo jeito, para a comunidade. Essa informação já é suficiente para você poder fazer com que eu, que sou parceiro da Flora, também contribua. Sim, mas é que eu só acho que é diferente a perspectiva do benefício, porque teve um fim do meu pagamento de imposto, eu consegui melhorar a escola e isso me traz o benefício, porque isso é justamente a perspectiva custo-benefício, e aí você só está tangibilizando melhor esse eixo do que o ganho reputacional, que é eu estou em linha com o comportamento dos meus pares. Sim, mas quando você fala de reciprocidade, o ganho não é direto. Essas intervenções de custo-benefício, elas são intervenções que beneficiam aquele que é o cooperador. O cooperador só vai se beneficiar por reciprocidade no futuro distante. Então, não é o mesmo custo-benefício que a gente está analisando aqui. Quando ele coloca aquelas intervenções de custo-benefício, são custos-benefícios imediatos. Reduzir o custo ou aumentar o benefício. Então, é do tipo assim, se você faz o imposto até tal dia, você tem um desconto para você, aquilo, imediato. Isso é diferente de você colocar a pessoa numa situação de reciprocidade, onde o benefício ele é distante, mas ele é possível. E eu coloco numa relação em que os meus pares, de algum jeito, têm algum tipo de acesso à decisão que eu tomei, se foi a decisão pró-social ou a decisão egoísta. Mas aí não tem esse benefício reputacional, não do benefício em si, do que você pode atingir no futuro, do longo prazo, mas só de estou em consonância com o resto das pessoas? Isso, então, isso. Eu sou um cooperador. Isso, você olha para mim e me vê como cooperador. Isso é reciprocidade indireta, sim, com certeza, com certeza. Com certeza. Você olha para mim e vê que eu sou uma pessoa confiável. Então, a hora que você tiver que fazer uma doação para mim, você confia que eu vou retribuir para você. Essa é a ideia da reciprocidade indireta. Você tem essa confiança. Você falou da questão de empatia. É tudo isso. É empatia, confiança, mas é mais, é a explicação da empatia. É como eu explico por que eu me tornei empático com você. Por conta de reciprocidade. Tá. Aí, o que a literatura está mostrando, assim, eu tenho essa empatia com você se eu tiver a chance de ter novos encontros cooperativos com você. Quanto mais chance eu tiver de encontrar você no futuro, mais provável é que eu coopere com você. Porque quando eu coopero com você, eu ganho uma parceira cooperadora. Isso que é interessante, que é importante. Eu não tenho um bem material imediato, mas eu tenho uma parceira que é uma parceira cooperadora. Em termos de reciprocidade, isso é uma das coisas importantes da vida diária e da vida econômica também, né? Em quem que você investe dinheiro? Mas eu acho dinheiro em quem tem boa reputação, né? Mas então tem um grande ponto, que acho que liga com tudo que a gente estava conversando até agora, mas assim, todos esses fatos, a grande dificuldade é como você entra nessa situação de reciprocidade, entra nessa situação de cooperação que vai ter essa confiança a longo prazo e que vai se sustentar. Então, o problema está sempre em quem vai dar o primeiro passo.
o que está muito Isso. atrelado em alguém tomar mais riscos. Se o grande Exatamente, problema é ter alguém que toma mais riscos, talvez as chaves para esses sistemas seriam intervenções que diminuam o risco ou a percepção de risco. E a gente está justamente, todas essas intervenções que eles trouxeram não olham para risco, olham para custo e benefício, seja do lado utilitarista, seja do lado reputacional, mas não falam em minimizar os riscos processados para cada parte. Então, essa da eficiência vai um pouco por aí, viu, Flora? Esse grupinho aqui das intervenções de custo-benefício, que Será manipulam... que essas não são modular os riscos? E aí as da direita modular a percepção de risco? Sim. Uma é benefício para eliminar o custo, e a outra é para maximizar a eficiência, para maximizar o custo. Isso de certa forma está mexendo com o risco, né? E aí as da direita, que são as social interventions, acho que mexem com a percepção de risco, mas... Por exemplo, nessa da Increased Efficacy, você tem aqueles bem conhecidos que mostram que quando você está juntando um fundo e você diz que você está quase perto de conseguir, as pessoas tendem a doar mais. Eu falo para o Thiago, eu estou juntando 1 milhão para construir um laboratório. Só consegui 100 mil até agora. Tá? Para a Flora, eu falo o seguinte: Flora, estou juntando 1 milhão, já consegui 900. A Flora tem uma chance maior de investir em mim, porque eu estou enfatizando para ela a eficiência da minha campanha. Então, é isso, eu estou reduzindo o custo. Você sabe que a chance de investir em mim e eu chegar lá no meu 1 milhão para poder fazer o laboratório é grande. E esse funcionou, não funcionou? Funciona, esse funciona. E o que não funcionou? O que não funciona... Então, eles funcionam, todos eles funcionam de algum jeito. Mas as intervenções baseadas em intervenções sociais são mais efetivas, são mais certeiras. Todos eles têm algum grau de eficiência, né? Por isso a ideia de resultados mistos. Esse é o lado que funciona. Quer ver na questão da... Que, por exemplo, quando a gente vê nesse dia aumento da eficácia, eles trazem esse exemplo que a cada desse aumentar as doações com matching funds. Então, a cada $1 que eu dou, uma organização vai doar 5. Nesse sentido, eu estou aumentando o benefício, eu não estou mexendo na percepção de risco. Nesse outro exemplo da barrinha da doação, eu estou mexendo com a percepção de risco. Então, às vezes, não sei, né? Mas aqui, hipotetizando, talvez uma possível explicação seja que eles juntaram na mesma caixinha aumento da eficácia, sendo que aí tem coisas que mexem com a percepção de risco e coisas que mexem com a percepção de benefício. E aí, isso pode ser uma possível explicação de por que esse lado das intervenções custo-benefício saiu com resultados mistos, coisas que funcionam e coisas que não funcionam. Sim, pode ser sim. Sim. Não, com certeza. Que eu acho que... E acho que também uma causa relacionada é a que o Marcelo colocou também, tipo, uma causa relacionada a por que os resultados são mistos, né? Eu acho que é isso de quando você dá um benefício concreto ou diminui concretamente o custo, você está mexendo aí com motivações egoístas também, né? De alguma certa forma. Então, talvez isso tenha um fator que não seja tão atrativo quanto você ser motivado só por causas mais altruístas, que seriam essas de modular a percepção de risco. A Flora falou uma coisa no começo que eu achei interessante, que a gente acabou não explorando muito, mas que eu acho importante, que é a ideia da motivação intrínseca e extrínseca, né? Elas funcionam, as intervenções baseadas em custo-benefício, como eles chamam de custo-benefício, mas as intervenções sociais, elas são muito mais intrinsecamente recompensadas, né? Em termos do quanto o seu custo é reconhecido, né? E tem até um fator de dissonância cognitiva aí também, né, Marcelo, quando você fala de motivação intrínseca. Tipo, eu lembro daquele outro experimento que a gente já estudou, que envolvia a pessoa fazer algum tipo de quebra-cabeça, que era meio frustrante, e aí um grupo recebia dinheiro por isso e outro não. E aí depois eles tinham que falar o que eles acharam da tarefa, né? E o grupo que recebia dinheiro falava mais honestamente que a tarefa era chata, enquanto que o grupo que não recebia nada
parecia que, tipo, elogiava mais a tarefa e falava, tipo, ah, não, foi interessante, foi desafiador, né? Alguma coisa do tipo. Tinha, tipo, uma compensação interna de, tipo, fazer aquilo fazer sentido, já que não veio uma recompensa externa, né? Então, eu acho que a motivação intrínseca tem esse papel também. E quando você coloca a recompensa externa, você mina, né, a motivação intrínseca. Tira a Tem um necessidade estudo, dela, talvez. tem um estudo interessante, que é um estudo que eles fizeram com gente que pedia ajuda para levar móveis para uma mudança. A pessoa parava o caminhãozinho de mudança, tinha um sofá para carregar, e a pessoa pedia assim, me ajuda a levar o sofá, que pedia para o estranho na rua, né? Me ajuda a levar o sofá para cima. E aí, em geral, as pessoas ajudam. Agora, se você oferecer dinheiro para a pessoa para de ajudar. Se você falar assim, me ajuda pela camaradagem, a pessoa faz, né? Te ajuda numa boa. Agora, se você falar assim, eu te dou 100 reais para você me ajudar, a pessoa daí muda o canal e ela entra a teoria que está por trás é a teoria do contrato, né? Eu tenho um contrato social e eu tenho um contrato profissional. Se eu estiver lidando com você com um contrato social, eu te ajudo, de graça. Né? Se é legal, tal, me pediu por favor, foi educada, estou vendo você numa situação difícil, eu vou te ajudar. Agora, se você oferece dinheiro, você muda o contrato você tem com aquela pessoa. E aí, quando você muda o contrato, você pensa assim, poxa, 100 reais não vale a pena esse trabalho, eu vou ganhar mais dinheiro fazendo outra coisa. E aí você recusa. Que aí você tira o ganho reputacional. Tem aquele exemplo também acho que, eu não lembro agora qual foi o livro, mas que eles queriam... Da creche? Da creche, exatamente. Você precifica, né? Você precifica que assim, que é buscar no horário, né, o filho. E aí se colocou uma multa. E aí as pessoas É a passaram mesma a coisa. ir buscar mais tempo, né? É a mesma coisa. É a ideia de contrato. É a mesma teoria por trás. É a ideia do contrato social ou contrato econômico. Quando você está trabalhando na base do contrato social, você topa fazer as coisas por dinheiro. Se você inserir o dinheiro na relação, você muda e você começa a pensar se aquilo vale a pena em termos econômicos. E aí você mina aquela relação social. Mas aí acho que só esse adendo que nem sempre. Depende muito de como o dinheiro é inserido. Se ele tem uma magnitude que beira uma fração do que a pessoa consideraria como uma recompensa financeira para essa tarefa ou não. Se ela é vista só como uma ajuda de custo, como um reconhecimento, uma bonificação, daí você não mina a motivação intrínseca. Se eu não me engano, tem uma revisão do Frey, que eu acho que eles até citam aqui, em que ele analisa vários casos, e eu acho que tinha casos de doação de sangue e de cuidadores de idosos, onde esse dinheiro, por ser uma parcela menor, era bem visto. Tá. Tem uma série de elementos interessantes, né? Que a gente poderia discutir se cai na teoria da reciprocidade ou não. O que eu gosto do artigo do Rand é que ele tenta pegar uma série de intervenções que são diferentes e teorizar sobre elas à luz de um conhecimento bem sólido, teórico, que é o conhecimento sobre reciprocidade. E esse exercício eu acho interessante. Eu acho que ele te ajuda a olhar para a falha e para o sucesso de algumas intervenções de um jeito mais consistente, mais geral. Você faz uma análise mais crítica, né, do que está acontecendo na situação. E entende por que uma coisa funciona, às vezes, ou não funciona. Marcelo, eu queria também resgatar, acho que a Flora também trouxe no início, essa questão ali que ele cita da intuição, né, da reciprocidade de ter esse elemento intuitivo. Ele fala também da heurística social, né? Isso não ficou tão claro para mim, porque seria o fato de estar atrelado talvez com a recompensa que é muito mais emocional do que racional, porque acredito que as pessoas talvez ali na hora desse dilema de escolher se elas cooperam ou não, muitas vezes se guiam por aquela que intuitivamente, aquela decisão que intuitivamente faz elas se sentirem melhor. Então tem um lado talvez intuitivo aí nessa decisão. Com certeza, com certeza. E aquilo, né, que essa intuição talvez seja tanto aprendida, mas também tem um fator ali, enfim. Isso. Ele é um mecanismo, né? Relacionismo, né? A cooperação ela tem
um mecanismo, né? Ela faz parte de um mecanismo evolucionário. E aí eu desenvolvo essas heurísticas sociais, que são esses atalhos, né, para você cooperar sempre. E por isso que algumas coisas que são, às vezes, simbólicas funcionam. Por exemplo, eu acho super curioso funcionar tão bem aquele olhinho no banheiro, né? As pessoas têm comportamento higiênico no banheiro quando você desenha o olhinho, né, na parede. Porque isso esbarra nessa intuição, né? Simbolicamente, aquilo está ligado a uma situação de reciprocidade. Se você é observado, a pessoa sabe se você cooperou ou não, e ela vai basear a cooperação dela nisso. Isso é tão forte que pode ser simbólico, né? Qualquer coisa que ligue essa chavinha, né, da heurística social te leva a cooperar. Não, me veio um caso aqui, não sei se é tanto assim, se é tanto cooperação, mas é muito mais assim, talvez engajamento, que eu trabalhei muitos anos em RH, e ia fazer um projeto longo assim de implantação do sistema, e aí a gerente era consultoria, né? Ela sugeriu, a gente não tinha assim orçamento para dar nenhum reconhecimento, enfim, de dinheiro para os participantes do projeto, né? Era uma empresa. Assim, porque a gente não pede para o presidente da empresa escrever uma carta para os participantes do projeto? Eu achei aquilo curioso. Eu falei, putz, mas uma carta, que coisa besta, né? As pessoas não vão. E aí, quando as pessoas receberam a carta assinada, assim, do próprio punho, sabe, assim, e eu vi o efeito daquilo, o efeito motivacional, e as pessoas ficaram tão emocionadas, tal, eu fiquei assim, putz, não é pecuniário, né? Assim, é simbólico ali, e é isso, né? Talvez assim, no sentido de elas cooperarem com o projeto, né? Elas estão desmotivadas, agora de repente eu tive um incentivo ali para continuar. Exato. Então, você pode explicar facilmente isso pela heurística social, né, da reciprocidade. A reciprocidade como heurística social. Se você recebe uma carta do presidente, de uma pessoa que tem poder sobre você, você está sinalizando que você tem uma chance de reciprocidade ali, né? A reciprocidade é possível. Então, ela pode funcionar por isso, porque ela entra no mecanismo da reciprocidade. Assim, acho que isso é muito para o contexto de empresa privada, mas assim, em políticas públicas, faz pensar assim, que formas de dar visibilidade, né, não sei, assim, utilizando também talvez as redes sociais, que forma eu posso utilizar esse aspecto social, né, para que as pessoas se sintam reconhecidas, de incentivar o comportamento que eu quero ali, enfim, aumentar, ampliar. Acho que é esse fator, assim, que muitas vezes nem sempre é financeiro, né, assim, de não Então, subestimar o fator social. a regra aqui é você ter intervenções que coloquem você em conexão com as pessoas que estão envolvidas na cooperação. Né? Se você aumenta essa conexão com as pessoas, você tá trabalhando com o mecanismo da reciprocidade e você pode ter engajamento das pessoas muito maior mesmo. A questão não é... O reconhecimento é uma coisa, mas o reconhecimento funciona porque quando você tem reconhecimento, você sabe que você ganhou um cooperador no futuro. Essa que é a questão da reciprocidade. A pergunta aqui é assim, por que você reconhecer alguém é importante para esse alguém? Porque quando você é reconhecido, o mecanismo, a questão da observação, né? Quando você é reconhecido, você sabe que você ganhou um cooperador. E isso acho que é uma tendência mesmo quando a gente fala em novos negócios, inovações, cada vez mais está crescendo espaço esses sistemas que se pautam em questões reputacionais. Então, Opa. BlaBlaCar, não sei se vocês já usaram, mas Uber, todos eles têm as estrelinhas das próprias plataformas de economia, todas as plataformas de economia solidária, acho que você diminui o custo de entrada, você tem que se pautar nessa questão reputacional. E acho que é uma coisa pouco explorada em políticas públicas, talvez. E aí, então, ele vai um pouco por aí, Flora. Acho que essa que é a ideia. Valorizem o mecanismo da reciprocidade, porque ele é poderoso. E ele não tem custo, né? Assim, toda intervenção baseada em custo-benefício, ela tem um custo para quem faz a intervenção, né?
Se eu te dou algum recurso, eu tenho que arcar com aquele recurso, né? Eu tenho que... É um custo. Sim. A intervenção tem um custo. As intervenções baseadas em reciprocidade não têm esse custo permanente, né? Elas são Sim. só baseadas tem um custo pequeno, mas é um custo muito mais de você fazer circular a informação, fazer a informação rolar, né? E eu acho que são custos que variam, não sei, você pode sempre correr o risco de ter que aumentar, né? Não está sendo suficiente, temos que aumentar a punição, aumentar o benefício. Então, Isso, você que isso. intensifica, enquanto a reciprocidade é uma questão de criar um sistema que flui, Exatamente. porque você entra no estado de equilíbrio. Mas a Exatamente. dificuldade é como você cria o sistema, talvez. E é o que você falou, como é que você garante o primeiro, né? É, Mas se você faz isso com segurança da literatura, você consegue aumentar, né, o pool das pessoas que vão cooperando. Você trabalha com um grupo grande, demora um pouco, mas faz. Essas intervenções, esses nudges para trabalhar com o dilema dos bens públicos, o dilema dos comuns, né, o dilema dos bens comuns, eles são mais ou menos rápidos, viu? Se você começa a enunciar quantas pessoas doaram, o tamanho da doação, tal, você consegue rapidamente estabelecer num nível alto já a cooperação. e quando o custo reputacional vira prejudicial para o equilíbrio, para a reciprocidade? Por exemplo, Se é um custo... máscaras, pegando o exemplo da pandemia. Chegou num ponto que eu acho que ficou tão polarizado e uma demonstração de virtude de um custo reputacional e de uma sinalização que talvez tenha levado a mais pessoas não cooperarem pelo julgamento moral que aquilo incluía. Então, pode ter meio o custo reputacional chegar no ponto de prejudicar, em certo sentido? Então, a questão da máscara tem um outro elemento aí, que é a questão de grupos, né? Que é o que a gente experimentou aí da polarização política, né? Então, se você tem uma posição política, você usa máscara, senão você acha que aquilo é um absurdo. Que tem a ver com reciprocidade, mas é um pouco distante, né? Tem a ver com formação tem a ver com coalizão, na verdade, né? Tem a ver com formação de grupo. Quem que é o seu grupo? Quem que é o seu grupo de referência? Tá. Mas o que você está chamando de custo reputacional aí, no caso das máscaras? Tipo, você se associar ao movimento cooperativo seria um custo para sua reputação, uma coisa assim ou não? De ser uma coisa que caiu muito numa seara de julgamento de valor e de virtudes da pessoa. Mas que depende do grupo do qual você faz parte. Tá. Que tem a ver com, na base, também tem a reciprocidade, né? Quer dizer, você define o seu grupo, você sabe que naquele grupo, aquele lá é um cooperador. Então, se você usar a máscara, você está dando um sinal de que você coopera com ele, que usa a máscara também. Parece que o que aconteceu é que meio que virou um sinal de pertencimento a grupo, né? Tipo, Então, isso, de coalizão. adquirir Uma uma coalizão. outra função, que não, tipo, eu sinalizo que eu coopero, eu sinalizo que eu acredito nessas informações ou nas outras, e pertenço a um grupo que acredita nisso ou naquilo. Né? Tá. Tipo, mudou a função do estímulo, assim, de uma certa forma, sabe? É. Sim. Não, legal. Eu fiquei também pensando o quanto os fatores são coisas, independentes, sim e não, ou quanto tem uma certa magnitude envolvida. E aí seria interessante para cada caso, para cada domínio de política, de intervenção, você analisar como eles, enfim, se interligam, tipo, as doações das toalhas. É uma coisa que o benefício é muito no futuro, né? Um benefício do meio ambiente, é uma coisa muito coletiva. Uhum. Será que nesses casos você exige uma
quase como você olhar, você vai com barrinhas para cada seara. Tipo, esse tem um Sim. custo aqui, um benefício tanto, um risco é isso, ganho reputacional é isso, custo reputacional é isso. Então, a estratégia mais eficiente é atuar aqui. Nesse outro, muda o jogo. Então, é atuar aqui. E aí não ter uma receita de é para o reputacional, é por esse outro lado, ou se vai depender muito do contexto em questão, do sistema em questão. Seria fazer uma meta-análise aqui, né? Uma meta-análise seria bem-vinda aqui, pegar com mais cuidado os estudos e comparar eles mais quantitativamente, né? Nesse sentido, sim. Mas muito interessante. Acho que é muito legal essa discussão de reciprocidade. E eu acho que é muito útil porque ela joga uma ótica para quase todos os estudos que a gente fala de intervenção em políticas públicas, né? Eles revisaram tudo e muitos eles são expostos sem estar nessa ótica da reciprocidade. Então é legal ver esse chapéu, assim, abrangendo tudo. E acho que é legal, porque acho que é como o Daniel salientou, né? Ele é um estudo muito no contexto da psicologia, né? Conhecimentos muito da psicologia. E acho que só que daí discutindo uma área que é uma área multidisciplinar, né? Então ele tem uma troca, assim, acho que é interessante de pensar, né? Com esse olhar assim do custo-benefício, olhar mais econômico. Eu acho que é interessante. Ele é contraintuitivo, eu acho, para algumas coisas que são mais típicas da economia e até da economia comportamental mesmo. Sim. Ele traz novidade, eu acho, para o campo, assim, em termos teóricos, e ele permite uma amarração assim, de trabalhos diferentes de um jeito que eu acho que é novo. Isso que eu gosto desse estudo. Sabe uma coisa que seria interessante? Conexões sociais, elas trazem liberação de dopamina, certo? Sim, sim. Sim? Tá. Sim, E com aí, certeza. recompensas também. Certo, sim. Uma recompensa financeira, por exemplo, um ganho. Se tudo traz esse ganho, que é uma sensação de prazer, que talvez esteja ligado com o conceito de utilidade da economia, por que não integrar com base nisso? Tipo, talvez justamente seja porque a recompensa social te traz um benefício direto de prazer e a recompensa financeira também. E aí, quando você consegue transferir para essa outra magnitude de social, você substitui a necessidade da percepção nessa outra esfera. Então, tem uma moeda de troca aí, desses lados. Não, com certeza, com certeza. Do ponto de vista neurocientífico, né, das neurociências, tudo isso tem a ver com a chamada circuitaria do prazer. Tanto os ganhos financeiros como os ganhos sociais, eles têm a ver com a circuitaria do prazer, né? E por isso que os ganhos sociais de longo prazo são tão difíceis, porque eles afetam menos essa circuitaria, né? Eles têm um efeito mais atrasado. Mas nem por isso eles deixam de afetar. Eu consigo construir coisa de um jeito que ele passa a afetar também. Mas você consegue... Pode falar, não sei o que. Não, vai lá. Você consegue, tipo, mensurar... isso libera X de dopamina, esse outro libera esse outro X. Então, eu consigo chegar aqui no grau de equivalência. Você consegue, mas você consegue também fazer isso comportamentalmente. Não precisa chegar nesse nível de análise. Você consegue ver vendo o que as pessoas estão decidindo na hora, né? Eu acho que é interessante colocar aqui também que não é necessariamente tão direta essa ligação de dopamina com prazer, assim, tipo, ela está relacionada com o sistema de recompensa, sim, mas a dopamina indica a saliência de estímulo, assim, não necessariamente o quão prazeroso ele vai ser, né? Eu acho que outros neurotransmissores também têm essa função e tudo mais, mas a dopamina também está ligada com memória de trabalho. Tem alguns estudos que mostram que você tem um spike de dopamina quando alguma coisa te surpreende. E não necessariamente essa coisa precisa ser boa. Pode ser uma surpresa ruim também, mas ela dispara, assim. Então,
Acho que por isso não daria para linkar tão diretamente com prazer, mas com algo importante está acontecendo, sabe? Algo que vai ficar ali guardado na memória de trabalho por um tempo. Eu acho que por essa via dá para fazer uma ligação. E a dopamina tem uma questão também de tolerância, né? Você precisa aumentar, né, o prazer para poder ter a mesma descarga de adrenalina. Tá. Uhum. Não, Meu conhecimento hormonal Dopamina, eu falei adrenalina, viajei, dopamina. é pífio, eu não sei nem se dopamina seria o mais É. aderente nesse exemplo, mas acho que o que eu quis dizer é se tem fatores mais biológicos que não entram nos modelos e que poderiam ser a moeda de troca comum, talvez, quando a gente fala nessas esferas. E uma Mas forma de mensurar, né, de alguma forma também. Mas eu acho que tem um fator, isso concordo, acho que essa fala do Thiago foi bem, bem interessante mesmo, porque é um fator, né, esse fato, o neurotransmissor ali, mas tem a própria interpretação da pessoa, né, porque ela está sentindo aquele prazer e tal, subjetivo mesmo. Mas acho que é legal isso, acho que a psicologia traz, a própria neurociência que coloca um corpo, né, coloca um corpo nessa racionalidade. Então, a emoção é sentida no corpo. Então, isso de, isso me faz sentir bem e tal, e aí também essa conexão com a história de vida e crenças, né? Então, acho que essa multidisciplinaridade é interessante por isso, porque vai complexificando, né? Acho que a economia vai se tornando mais capaz de explicar se bebe dessas fontes também e vice-versa, assim, né? Porque acho que, aí você falou, acho que também a psicologia e talvez a administração não tem essa riqueza de análise da tomada de decisão, sabe? Assim, às vezes não vai tão a fundo dos custos, dessa forma mais crítica e analítica. Então, acho que tem uma troca bem, bem interessante. Com certeza. E aí eu acho que para a própria aplicação disso, eu acho que eu não sei se eu veria como, tipo, seria feita essa pesquisa envolvendo mais uma parte neuro. Não sei, eu vejo as pesquisas mais comportamentais mais aplicáveis para grupos, principalmente, né? Quando a gente vai falar de políticas públicas, assim, é mais fácil de você analisar um grupo quando você está analisando comportamento aberto do que você analisar, tipo, os neurotransmissores de um grupo, assim, sabe? Eu não sei se eu entendi bem a ideia de usar isso como uma moeda de troca ou como um indicador de algo. Em termos de medida, você consegue ter boas medidas só observando o comportamento de escolha, né? Quer dizer, quanto que eu aloco de comportamento na atividade de separar lixo, quanto que eu aloco de comportamento na atividade de desperdício. As medidas comportamentais, elas são mais confiáveis mesmo. Você pode fazer essa análise para poder entender um pouco melhor isso que foi colocado, que é entender o corpo, né? Entender como é que o corpo está na situação econômica. Mas em termos de medida, as melhores medidas são as medidas de escolha mesmo, de comportamento de escolha. Como é que você distribui, né, e muda o seu comportamento de escolha em função de uma intervenção. Faz sentido. Não, muito legal. E acho que só trazendo um pouquinho uma ilustração disso, mas no trabalho a gente tem tentado criar comunidades, que acho que até a gente conversou, né, Marcelo? Então, criar grupos de pessoas que têm objetivos em comum de melhorar hábitos de saúde, de estilo de vida, para promover essa troca, pelo pretexto de que isso vai gerar um ganho mútuo aí nesse compartilhamento de experiências. E uma estratégia que tem se mostrado, pelo menos, que funciona, é a gente que está organizando começar a participar como uma pessoa ativa, como se fosse uma pessoa do grupo, porque, não sei, olhando a ótica dessa discussão, talvez diminua a percepção de risco. Então, seja justamente como você dá esse pontapé inicial de começar o sistema a fluir. E, nesse caso, a gente é a pessoa que não importa tanto o risco. Tipo, eu estou muito disposta a tomar riscos e me expor nesse contexto, porque eu sou a pessoa que desenha o sistema. E isso é uma ótica micro, né? Mas talvez extrapolando isso para as outras esferas, fontes de desenho de intervenção, seja quem desenha os sistemas,
tomarem esse risco inicial de começar a fazer a coisa fluir. Quando você lida com comportamento, essa ideia de alimentar, comportamento alimentar, você tem um dilema que não é um dilema social, mas é um dilema que envolve o autocontrole, né? Que no fundo é a mesma coisa. O autocontrole é uma forma de você cooperar com o seu eu do futuro, né? Você garantir uma vida saudável agora é uma cooperação com o seu futuro. E é o mesmo dilema, só que agora trazido para a esfera individual. Então, se você tiver uma coisa que seja análoga a uma reciprocidade, não dá para dizer, não é igual, mas se tiver uma reciprocidade de você agora com o seu eu do futuro, você talvez conseguisse ter o autocontrole mais forte, né? Sim, mas eu não digo nem tanto nessa esfera de fato mudar o comportamento. Eu acho que o que é aí o social é a pessoa participar do grupo. Então, sim, por exemplo, sim. Vamos fazer um grupo de atividades físicas. Começa com ninguém falando. A partir do momento que uma pessoa começa a mandar mais, as outras começam a mandar. E do nada isso vira uma coisa que flui. Só que você precisou de uma pessoa começar a tomar esse risco de se expor, de trazer uma vulnerabilidade com um ganho incerto. Claro. A gente replicou isso em várias esferas e, não sei, da forma que eu estou interpretando, isso parece funcionar. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante também, pensando em sistemas maiores, como você mimica formas de dar esse primeiro passo e que talvez essa seja a chave de mexer com a percepção de risco pela parte de quem seta um sistema que vai se pautar na reciprocidade. Ótimo. E é uma solução do dilema dos bens comuns, no fundo, né? Você tem o valor comum, que é a saúde do grupo, e é isso mesmo, assim, se eu me exponho e ninguém fala nada, eu sou aquela pessoa que contribuí com o grupo e não tive retorno, né? Mas o fato de eu começar estimula que outros comecem e aí eu consigo somar, né? Eu consigo ter participação de mais gente se expondo e colhendo os benefícios. E aí os benefícios são cada vez maiores. Cada vez eu tenho um grupo mais animado, né? Trabalhando. Mas eu preciso ter esse primeiro risco, né? Esse primeiro tiro no escuro. Será que isso que explica a liderança? Porque a liderança é em grupos, assim, vai ser uma pessoa que vai ter um benefício maior, o benefício de ser líder, e que talvez vá trazer coisas futuras, além do benefício que todo mundo do grupo tem. Certo. Eu acho que liderança tem muito a ver com você ser capaz de organizar a reciprocidade. De você organizar as pessoas que se expõem e assumem custos, e você, o líder, sempre é um reciprocador, né? Mas nesse contexto de, tipo, o que vai motivar as pessoas a darem o primeiro passo, eu vejo muito nudge cumprindo essa função. Tipo, não tive, acho que, tanto contato quanto vocês tiveram com essa literatura mais de economia comportamental, mais voltada para nudge, mas eu acho que a função do nudge, para mim, é isso, é um empurrãozinho inicial que vai fazer com que as pessoas, a partir de um ambiente que é um pouco mais desenhado para estimular certos comportamentos-alvo, vão dar esse primeiro passo, sabe? Só porque, tipo, tem alguns estímulos que estão um pouquinho diferentes que vão fazer elas encorajarem a tipo, tomar um primeiro passo e aí entrar em contato com as consequências e possivelmente manter esse comportamento desejado, né? Então, acho que o nudge entraria com esse papel. Um nudge que dá super certo é o nudge de você estabelecer um limite ótimo, né? Você fala assim, olha, o ideal desse grupo é que você mande 2 mensagens por semana. Você faz isso, tem vários que são nessa linha de estabelecer um limite ótimo e quando você faz isso você faz o grupo explodir, né, em termos de investimento. Aí a pessoa vai acima do limite, né? A pessoa vai mais. Sim. Thiago, eu acho que o nudge consegue cumprir esse papel, mas respondendo sem talvez analisar de forma tão reflexiva, mas só de bate-pronto, ele cumpre esse papel, mas não quer dizer que todos os nudges
servem a esse propósito e nem que você consegue pautar diferentes princípios ou diferentes ferramentas dentro do conceito de nudge. Então, acho que tem coisas que cabem, tem coisas que não cabem, tem coisas que vão cumprir e outras que não. Mas faz sentido ser um ferramental possível para isso, talvez não o único. Sim. Mas são os nudges de cooperação, né? Eles vão muito para essa linha de estabelecer um sistema moral, né? Mínimo. Eu tenho curiosidade de ver, porque eu acho que eles têm em comum essa questão da moralidade, esse tipo de nudge que o Thiago estava comentando. Eles criam um sistema, assim, ó, o certo é fazer isso. E aí, quando você cria esse sistema moral, as pessoas se engajam, as pessoas se adequam ao sistema moral. Mesmo que elas não precisem, né? Que é a ideia mesmo do nudge. Uhum. Ou mesmo, tipo, modular um pouquinho os estímulos do ambiente, sabe? Trocar um pôster de flor por um pôster de olho, sabe? Tipo, um negócio assim. Às vezes já é suficiente para mudar o comportamento, igual a gente leu no artigo. Acho que mais nesse sentido que eu estava pensando, assim, de ser um primeiro push, assim. Mas acho que não em todas as situações vai ser eficiente, mas às vezes você precisa de algo mais ativo, né? E nem para E todas você as precisa pessoas. garantir... Desculpa, vai. Não, só ia falar que nem para todas as pessoas. Então, você vê muito na literatura de nudge é que você tem efeitos marginais. Mas você não resolve o problema. Você mexe, talvez, nessas pessoas que estão na margem de influência de só uma mudança no ambiente, de só um empurrãozinho. Mas, né, como também... Acho que aí pode funcionar para esses fins de cooperação. Aliás, a literatura de nudge está muito atrelada a isso de ganhos pró-sociais. Mas nesses efeitos marginais. Então, como acho que também tem soluções que se pautam nessa literatura de reciprocidade, mas que não são necessariamente nudges. Então, esse conceito de trazer estruturas que tangibilizam um ganho reputacional que a gente vê nos produtos de economia compartilhada, estrelinhas do Uber. Isso não necessariamente é um nudge, é um sistema que você desenhou que destaca esse ponto da reciprocidade. E que você consegue também puxar, então, em desenhos mais bruscos, talvez, de sistemas. Que é tipo um rearranjo de contingências mesmo, né? Colocando uma linguagem mais Por exemplo. comportamental. Porque você muda até as consequências que isso vai ter sobre a pessoa, né? Tipo, se eu for mal avaliado, eu não ganho mais tantas corridas, ou não vou ser muito aceito facilmente, esse tipo de coisa. Exato. E por isso que não é um nudge, né? Acho que a Flora pegou bem, eu acho que é isso mesmo. Exato, faz sentido. Você tem que dar uma nota, né? E você tem que receber uma nota. Então, você não tem a opção de escapar daquilo lá, né? Gente, acho que quase 9 horas, então vou encaminhar para encerrar. Alguém tem mais algum outro ponto? Foi muito boa a conversa, gente. Gostei muito de participar. Sim, foi aqui muito o legal texto. mesmo. Obrigada especialmente, Marcela, pela participação e pela liderança nesse encontro. E, Daniel, muito bem-vindo. Foi super bacana ter sua participação e fique super à vontade para participar de próximos. Fernando, se quiser, eu vi que você bateu a palminha. Não sei quem é, mas se quiser dar um oi. Oi, Flora. Desculpa, estava quietinho aqui ouvindo, mas eu comecei num outro compromisso, mas entrei no meio e consegui aproveitar. Muito bom, muito útil o conteúdo. Obrigado. Muito obrigado. Muito bacana que você conseguiu participar mais uma vez. E acho que a ideia é fazer um próximo encontro no final de janeiro, talvez no dia 23, mas a gente confirma no grupo. Daniel, você está no grupo do GIC já ou não? Não, eu estou naquele grupo C3, eu vi lá. Eu vou te mandar o link, então. E aí, legal. Obrigado. Continuo trocando. E é isso. Boa noite, pessoal. Super bacana ver vocês. Deixa eu Boa noite, gente. Obrigado aí. Pessoal, até mais. Tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau.